Opa, tem muitos motivos para não dizer oba. Não vou dizer oba, é opa, é susto, é preocupação. A sessão do Supremo Tribunal Federal de ontem foi antológica no pior sentido possível. Em primeiro lugar, pelo baixo nível de botequim de periferia, que me perdoem os botequins de periferia e os bêbados da periferia, os pobres brasileiros que se embebedam porque estão desempregados. Um linguajar chulo e uma tentativa de puxar o tapete. Eu, pessoalmente, não sou a favor dessa história da vista eterna. Um ministro pede uma vista, atrapalha uma votação e só devolve, a votação só volta quando ele devolve a vista. Foi o caso que o Fux fez ontem, né? Quando já estava perdida o seu voto de apoio ao relatório do Barroso contra o indulto criminoso do Michel Temer, que adequadamente o Nando Moura chama de vampirão, cabeção. Eu também sou cabeção, mas a minha cabeça é usada para o bem, não é para o mal, né? E também não sou vampiro, né? Pois é, o vampirão cabeção mandou um decreto criminoso de indulto, soltando corruptos e outros tipos de criminosos, e por 6 votos foi feita a maioria no Supremo. Aí o Fux pediu vista e com isso, tradicionalmente, se interrompe o julgamento. Aparece então o senhor Gilmar Mendes, o Gilmar deixa que eu solto o Mendes, para dizer, vamos então votar a questão da liminar, ou seja, a liminar do Barroso já está derrotada e aí o voto do Fux ele decide depois. O Toffoli, que estava ali, muita gente está lembrando que ele agora vive cercado de generais, né? Mas que estava ali para vender a sua imagem de pactuário, né? Botou uma votação e quando chegou a vez dele votar, ele disse, olha, se eu votar a favor do Barroso, então eu vou desempatar contra contra o decreto. Se eu votar contra, eu vou criar um impasse que vai postergar o julgamento. Aí ele também pediu vista. Quer dizer, olha, eu quero que você me desculpe muito, mas eu não encontro outra palavra. É uma esculhambação. Isso é uma esculhambação no Supremo Tribunal Federal. Há 2 anos e meio, o Marco Aurélio Mello me perguntou no Roda Viva, você sabe disso, vivo passando, se eu acreditava na nossa Suprema Corte. Eu disse, não acredito, e agora eu tenho muito menos razões para acreditar. Mas não por causa dessa palhaçada, porque isso é até comum lá. O Gilmar Mendes, que quis fazer o truquezinho de malandro vagabundo, né? Que mora em Lisboa, ganha uma fortuna, é um empresário riquíssimo, que já podia ter se aposentado do Supremo, e a gente precisasse perguntar para ele por que ele não se aposenta, já que vive em Lisboa, né? Ele já fez isso, já se sentou em cima de processo em julgamento lá por anos. Aquele processo da questão do financiamento público da campanha eleitoral, por exemplo. No entanto, queria pressinha para ajudar o seu companheiro vampirão cabeção, com quem ele janta toda noite. Agora, vive lá no palácio, acho que já deve até se mudado lá para o palácio. Pois então, mas aí o Toffoli deu a solução toffoliana, que é uma espécie de solução salomônica do mal. Pois bem, o que é certo é que já passou o decreto por maioria no Supremo. O indulto é uma figura prevista na Constituição. A Constituição, de fato, não regula o indulto, não instrui o presidente a fazer o indulto. E aí permite aquela frouxidão que o ministro Barroso, o relator do caso, descreveu ano a ano, que a coisa foi avançando, até chegar ao ponto em que o Temer reduziu a pena a 1/5 da pena para o possível beneficiário do indulto e não deu mais limite de pena. O Marcola pode receber indulto,
né, porque não tem mais limite de pena. Pois bem, é claro que aí você diz assim, parte do pressuposto de que vai para a presidência da República uma pessoa sensata. Ora, a Dilma foi para presidente da República e agora a Dilma está se livrando de ir para a cadeia, de ser condenada, porque passou da idade, a prescrição dela é diferente dos outros réus, né? O Agostinho, o Guido Mantega, ela e o Luciano não vão ser o presidente do BNDES, não. Mas a Dilma, alguém mais insensato do que a Dilma? Só que a Dilma não fez o que o Temer, que a substituiu, está fazendo, que é liberando geral, né? Acabando com a Lava Jato, destruindo o combate de corrupção no Brasil, há um mês de entregar o poder, o que é, além do mais, uma falta completa de pudor, né? Agora, falta de pudor mesmo é do Supremo, porque o que é que acontece? O mínimo que você pode dizer é que esse decreto é insensato. Ah, não, mas a Constituição... Então, vamos começar por meu raciocínio aí. O que está acontecendo é que o Supremo deixou de ser o guardião da Constituição para usar a Constituição como pretexto para dar aval à corrupção. Porque, basicamente, o decreto de indulto criminoso do Temer, o vampirão cabeção do Nando Moura, esse é um presente para os criminosos do colarinho branco, em especial os da Lava Jato, como é o caso do Eduardo Cunha e como é o caso do Antônio Palocci, que aliás já está em casa, vai se com a tornozeleira, e se for indultado, vai tirar a tornozeleira, vai ficar livre e vai ir para onde quiser, né? Então a questão toda é essa. É por isso que eu já disse aqui a você e repito, se realmente o Bolsonaro quer que este seja o último indulto, e o Temer ainda tem direito a um, porque isso aí é do Natal de 2017. Ele ainda pode fazer outro decreto com base no aval que o Supremo está dando para o Natal de 2018. E aí vai soltar mesmo todo mundo, né? O Gilmar Mendes disse que isso aí é uma política penal, porque realmente as prisões estão superlotadas. É verdade. Então vamos soltar todo mundo? Pois bem, então, se o Bolsonaro quiser realmente acabar com essa farra, ele tem que conseguir uma reforma constitucional no Congresso para acabar com o indulto. E essa história de indulto, por que o presidente da República pode se interferir na política penal? Não há mais nenhum motivo para isso. Antigamente havia, porque as penas eram muito pesadas. E eu quero mais, eu quero dizer a você que eu já raciocinei direitinho sobre isso. Isso tudo faz parte de um acordão. O Temer, os suspeitos da Câmara e do Senado já fizeram um acordo com os colegas e com o pessoal do Supremo para passarem lá a lei do reajuste dos 11 morcegões lá do Supremo. Passou. Aí foi para o Temer. O Temer sancionou. Esse povo todo está nesse esquema de impunidade. Proteger-se a si mesmos, a própria pele e aos seus amigos. O Temer tem um monte de amigos do MDB para proteger. E aí todo o resto é jogo de devolução, é pacto, é acordo, é negociata, é mamata, tá certo? Então, os 11 ministros do Supremo ganham o seu reajuste e depois pegam uma votação do ano passado e abençoam, avalizam o indulto absurdo do Temer. Não é lógico isso? Neste momento, com mais um mês de legislatura, a Câmara e o Senado estão votando absurdos, como acabando completamente com a proibição de nomear políticos em ministérios, em autarquias e em agências. Isso vai passar sob as ordens do Eunício Oliveira, que é o autor da lei original. Olha que safadeza. Também o Ricardo Lewandowski está assumindo a posição de legislador supremo. Eles passaram anteontem e ontem falando que o Supremo não pode legislar. O Lewandowski está fazendo isso, acabando com a possibilidade de privatização. O Bolsonaro não vai poder privatizar nada, porque tem uma lei da privatização que permite, mas a lei criada, inventada, aprovada e sancionada pelo Ricardo Lewandowski diz que tem que ter uma privatização, uma lei para cada privatização. Bom,
e espere, porque tem uma bomba de efeito retardado. Porque a dona Rosa Weber já avisou, através de um voto, que pode mudar a posição dela sobre a questão da prisão de segunda instância. A jurisprudência de 6-5, a favor da autorização para começar a pena pelo juiz na segunda instância, cai de 6-5 para 5-6. E aí volta a história das calendas gregas, do infinito, dos eternos recursos. Por exemplo, quando essa mudança da jurisprudência for autorizada por 5-6, né, o que é que acontecerá? O Lula, cada recurso que o Lula fizer, ele não poderá estar preso, ele tem que ter solto porque está recorrendo. E enquanto ele recorrer, você já viu como ele recorre, ele vai ficar solto. É só isso. Quer dizer, hoje teve um monte de coisa que eu podia comentar, mas eu quero concentrar nisso, porque este é o maior absurdo recente da história do Brasil. Então eu lhe peço, se você gostou deste vídeo, vai lá e confere se a sua inscrição no vídeo, na 123.500, está lá. Se não estiver, inscreva de novo. Se você não inscreveu ainda, primeiro dê um like, depois se inscreva, depois toque no sininho para ser avisado quando eu gravar os próximos, e eu vou gravar os próximos. Pode esperar. Pois é, eu dou informação hoje nas explicações do texto no YouTube sobre este vídeo, em que você pode me encontrar em vários lugares, na rádio Eldorado, no Estadão às 5, no meu blog Estação Neumann, tudo, vai estar tudo lá, com link e com tudo. Por enquanto, eu agradeço muito a você, a sua paciência, a sua audiência, e prometo estar sempre aqui, diariamente, direto ao assunto. Em té e Deus é mais.